Salve segundo ano, tudo bem? Professor Leandro, estou falando, mais uma aula de física. Para fazer o encerramento da parte da estática dos corpos extensos, fazer a resolução desses exercícios que estão descritos aí no primeiro slide, que são os exercícios 14 ao 17 das páginas 10 a 12. Bem, como vocês podem perceber, eu estou em um local diferente aqui fazendo a gravação, eu estou na escola, tá? Devido a alguns probleminhas que eu tive com a minha internet de casa, então eu precisava gravar e publicar essa aula, né, antes do feriado, para que você tenha alguma atividade física essa semana. E lógico, também todas as precauções, eu vim de carro, estou usando álcool em gel, estou isolado, tá praticamente eu e o Celcinho aqui na escola, né? Então a gente está tomando as devidas precauções aí devido a essa pandemia, tá, gente? Eu não gostaria de ter saído de casa, mas como eu preciso passar essas aulas para vocês, e eu moro perto da escola também, não moro tão distante assim, né? Então, tomei os devidos cuidados antes de vir para cá, beleza? Se vocês puderem ficar em casa, fiquem em casa. Se vocês não puderem, tomem as devidas precauções, os devidos cuidados aí para não se contaminarem com com a Covid-19. Tudo bem, meninos? Então, só deixando bem claro aqui que, embora eu esteja aqui na escola, a gente tem que tomar os devidos cuidados. Bem, sem mais delongas, vamos resolver os exercícios. Exercício 14, né, do livro de atividades, tá, gente? Livro de atividades. Então, exercício 14. A barra representa uma barra homogênea de 2 metros em equilíbrio quando se coloca um objeto de 2 kg numa extremidade e a 20 centímetros do apoio. Então, aí que determina item A, a massa da barra, na situação descrita, que ele pede para a gente adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seção da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E item B, a força normal de reação do ponto de apoio sobre a barra. Vamos lá. Pessoal, nós vamos determinar o que o exercício pede utilizando as duas condições de equilíbrio, né? Quem lembra, né, que a somatória de forças igual a zero, soma dos momentos igual a zero. Beleza? Ou quem quiser também escrever, também pode ser assim, força resultante igual a zero, momento resultante igual a zero. Tudo bem? A barra não pode girar, não pode se mover. Tudo bem? Quando a gente for adotar a primeira condição, soma das forças igual a zero, quais são as forças que estão sendo aplicadas nesse sistema? Bem, eu tenho a barra, né, homogênea. Então, o que significa isso? Ele está considerando a barra como um corpo extenso. Se ele está considerando a barra como corpo extenso, ele quer que eu ache a massa da barra, ok? Ele não fala assim, a barra de massa desprezível. Não, ele está considerando a barra. Então, a barra, ela tem um centro de massa, que é exatamente no meio da barra, né? Se eu tenho centro de massa, é onde toda a massa está concentrada, e onde a massa está concentrada, nesse caso, como é homogênea, né, o centro de massa é o mesmo lugar do centro de gravidade. Então, aqui está sendo aplicada a força peso, né? Eu tenho a força peso aqui. Como objeto, eu vou colocar peso da barra, PB. Ok? Na extremidade direita da barra, eu tenho um objeto, que também tem uma força peso, né? Se tem massa, né? E tem a força peso do objeto. Eu vou chamar de PO, peso do objeto. Tudo bem? Mas é só isso que nós temos? Não. Existe uma força que está equilibrando. Na verdade, o peso ele equilibra de um lado, o peso do objeto para o outro, né? Só que nós temos ainda uma força de apoio, que é a força de reação do apoio aqui, ó, que é para cima. Pessoal, uma coisa que eu não devo ter explicado em sala de aula, tá? E eu não falei. Essa aqui seria a força de reação. Ou força normal também, eu posso colocar como letra M, tá? Pessoal, por que é chamado de força de reação? Porque a barra, ela faz uma força sobre o apoio, que é para baixo. Ok? Então, a barra faz sobre o apoio.
Só que ao mesmo tempo o apoio faz sobre a barra. Terceira lei de Newton, né? Ação e reação, né? Se um corpo B aplica uma força no corpo A, o corpo A aplica no corpo B com igual módulo, igual direção e sentido oposto. Então o que significa isso? Se a barra aplica uma força sobre o apoio vertical para baixo, eu vou ter uma reação vertical para cima do apoio na barra. Por isso que é chamado de força de reação. Por quê? Por conta da terceira lei de Newton. Tudo bem, gente? Foi um detalhe que devo ter passado desapercebido. Tá? Eu fui falando. Agora estou dando explicação por que é chamado de força de reação. E por que o sentido dela é para cima. Então é o contrário da força do objeto sobre o apoio. Né? É o apoio sobre o objeto. Por isso que é chamado de força de reação. Ou força normal também, né? Porque é perpendicular à barra. Tudo bem? Então se eu fosse utilizar a primeira condição, somatória de força igual a zero, o que iria acontecer? Eu vou escrever aqui nesse canto aqui, ó, condição 1. As forças que estão para baixo tem que ser igual às forças que estão para cima. Então vai ser peso da barra, módulo da peso da barra, mais módulo do peso do objeto, é igual a minha força de reação. Ok? Só que o peso do objeto eu conheço. Tudo bem, vale 2 kg. Né? Multiplico pela seção da gravidade e obtenho o peso do objeto. Só que o peso da barra eu não conheço. Eu conheço apenas o comprimento da barra. Eu não tenho a massa da barra. Se eu não tenho a massa da barra, eu não consigo determinar o peso da barra. Ok? Então eu vou ter uma equação e 2 incógnitas. Eu não consigo resolver. Então o que eu tenho que fazer? Então eu aplico a segunda condição. Que eu vou escrever aqui dentro do quadrado destinado ao item A. Soma dos momentos igual a zero. Então, os momentos do sentido horário devem ser igual aos momentos do sentido anti-horário. Beleza? E o apoio eu determino como se fosse a minha origem. O apoio é o meu ponto fixo. Tudo bem? Eu coloco como zero aqui, como origem. Beleza? Então, se eu estou adotando o meu apoio como a origem, a minha força de reação, como está sendo aplicada exatamente em cima do apoio, pessoal, não esqueça, né, que momento é igual a força vezes a distância em relação ao meu ponto de referência. Meu ponto de referência não é o meu ponto de apoio. A distância do meu ponto de apoio em relação à minha força R, ele está em cima, né? Então meu D é igual a zero. Então meu momento causado pela força de reação é zero. Então eu já elimino a minha força de reação. Então eu arranco uma incógnita da... Se vocês quiserem, até escrevo aqui, ó. Módulo da força de reação vezes zero, né? Porque ela está em cima do ponto de apoio. Beleza. Bem, o meu peso de B. O meu peso de B, ele está causando um momento por sentido anti-horário. A Melissa, semana passada, veio perguntar como é que eu sei que se um peso faz um momento... Por que eu sei que o sentido anti-horário provoca um momento positivo e o sentido horário provoca um momento negativo? Vou provar para vocês. O peso de B, ele não está apontado para baixo, ele está indo na direção negativa da vertical. Né? Então eu vou chamar... Como é soma de momentos, eu vou colocar o sinal de mais aqui. Quem que é minha força? Minha força é peso. De acordo com a convenção, se está para baixo é negativo. Né? Então menos peso da barra vezes a distância do ponto de aplicação do peso da barra em relação à minha referência, que é o meu ponto fixo. Está aqui. Ó. Eu vou chamar de D. D1. Tudo bem? Só que, gente, a posição, eu posso determinar a posição como se fosse um vetor. O meu ponto de aplicação da minha força, da força peso da barra, eu tenho um vetor que ele sai do apoio e vai até do apoio até o ponto de aplicação para a força. Então, como se fosse um vetor apontando para trás. Como se fosse um vetor D1 aqui, ó, que está em vermelho. Ok? Se o vetor está apontando para trás,
ele é, em relação ao eixo X, ele é negativo. Pessoal, eu estou usando conceitos que vocês já utilizaram lá quando vocês calculavam segunda lei de Newton. Tá? Então, eu estou usando, se a força está indo para a esquerda, então ele é negativo em relação a X. Então, vai valer... A força não, desculpa, o vetor, né? No caso, eu não estou falando de... O D não é uma força, é um vetor que indica a posição. Então, ele está indo para trás, né? Então vai ser menos D1. Beleza? Vezes o seno entre os dois vetores. O D está na horizontal, D1. O peso da barra está na vertical. Então, um está perpendicular ao outro. Seno de 90 graus, né? Seno de 90 graus vale 1. Não vou nem colocar na conta. Tudo bem? Se eu fizer menos PB menos D1, menos com menos dá mais. Então, o meu momento vai ser positivo. Eu provei matematicamente que o momento quando o corpo gira no sentido anti-horário, ele é positivo. Tudo bem? Só que ainda tem o momento do peso do meu objeto. Então, mais peso do objeto, o módulo do peso do objeto, que está para baixo, né? Então vai ser negativo também. Mais menos P de O, vezes a distância do apoio até o ponto de aplicação do peso do objeto. Ele tem uma distância, né? Eu vou chamar de distância 2. Aqui é peso do objeto. Acabei apagando sem querer. Que é o peso do objeto, ó. E tem uma distância aqui, ó. Que é a distância do apoio até o peso do objeto. Eu vou chamar de vetor D2. Né? Então vai ser... Só que o meu D2, esse vetor D2, está apontado para a direita, né? Se está para a direita, então ele é positivo. Então vai ser vezes mais D2. É igual a 0, né? Porque a soma dos momentos tem que ser igual a 0. Então, esse cara aqui vale 0, né? R vezes 0 vai dar 0. Eu vou substituir aqui. Peso da barra menos massa da barra vezes a aceleração da gravidade, né? Vezes menos D1 mais menos peso do objeto vezes D de 2 igual a 0, né? Mais D2. Agora eu posso substituir. Massa da barra, eu não conheço. Vou descobrir. Gravidade, vale 10. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como aqui tem menos e aqui tem menos em a multiplicação, menos com menos dá mais, né? Então já vou fazer direto aqui. Mais MB vezes 10. Distância 1. A distância do apoio. A distância do apoio até o centro de gravidade da barra, vamos pensar um pouco. Olha só o que ele fala. A distância do apoio até o objeto é de 20 centímetros. 0,2 metros. Tudo bem? A distância do apoio até o objeto. O centro de gravidade ele está localizado na posição... Ele está exatamente em 1 metro. Né? Então ele tem 1 metro em relação à minha extremidade esquerda e tem que ter 1 metro em relação à minha extremidade direita. Só que a distância do meu centro de massa até o apoio é de 1 menos 0,2, que é de 0,8 metros. A distância do centro de massa da barra até o apoio, porque eu já tirei 0,2, né, que é a distância do apoio até o objeto. Se eu tirei 0,2 metros, ainda sobram 0,8 metros. Tudo bem? Então, a distância do apoio até o centro de massa da barra é de 0,8 metros. Mais, peso do objeto. O objeto vale 2 kg de massa. Né? Então, é massa do objeto. Eu vou colocar direto aqui. Massa do objeto vale 2 vezes a seção da gravidade, que é 10, vale menos 20, né? Vezes
a distância do apoio até o ponto de aplicação da força, que vale 0,2. Igual a 0. 10 vezes 0,8 dá 8, né? 8 massa de B. Menos com mais dá menos, né? Então já vou colocar aqui. Menos 20 vezes 0,2 dá 4, né? Igual a 0. Então massa de B é igual. O 4 é negativo, passa para o lado positivo. 4 dividido por 8. Então minha massa de B vai ser igual a meio quilograma. Meio quilograma. Tudo bem? Então eu achei a massa da barra. Tudo bem? Agora que eu achei a massa de B, né? Agora eu quero achar o item B. Ele quer saber a força normal de reação do ponto de apoio sobre a barra. Lembra que eu achei a massa através da segunda condição de equilíbrio. Soma dos momentos igual a 0. Por quê? Porque eu tentei fazer na primeira condição, de somatório das forças, e não consegui porque eu ia ter duas incógnitas. Beleza? Só que agora para eu descobrir a força de reação, né? Eu vou conseguir achar na primeira condição, soma das forças igual a 0. Por quê? Porque agora eu conheço o peso da barra, porque eu acabei de achar a massa, né? Que vale meio quilo. Eu tenho o peso do objeto, é igual à minha força de reação. Então a minha força de reação é igual a massa de B vezes a aceleração da gravidade mais massa de O vezes a aceleração da gravidade, né? Então a minha força de reação é igual, a minha massa vale meio quilo, a aceleração da gravidade vale 10, a massa do meu objeto vale 2 kg vezes 10. Então vai ser meio vezes 10 dá 5. 2 vezes 10 dá 20. 20 mais 5, a minha reação vai ser igual a 25 newtons. Tudo bem, gente? Então, situação de equilíbrio. Soma dos momentos igual a 0, soma das forças igual a 0. Tem essas duas condições de equilíbrio. Você pode usar qualquer uma das duas. Se em uma delas você tiver mais de uma incógnita, tenta a outra condição. Que foi o que eu fiz. Eu tentei soma das forças igual a 0, não consegui porque ia ter uma equação e duas incógnitas, então eu fui para a soma de momentos. Tudo bem? Se vocês quiserem fazer aquele esquema do menos mais que eu fiz no item A, pode fazer. Eu provei matematicamente. Agora, se vocês quiserem fazer, vocês imaginam você puxando o local do ponto de apoio, né? Aí você consegue visualizar para onde a barra gira. Se a barra girar no sentido horário, momento negativo. Se girar no sentido anti-horário, momento positivo. Beleza? Então você pode fazer dessa forma também. Próximo exercício. Exercício 15. Uma luminária de massa 20 kg é pendurada na haste de um poste conforme figura abaixo. Esta haste tem massa de 10 kg. É homogênea, articulada e sustentada por um parafuso de 1 metro. Sabendo que a distância da haste ao topo do poste é de meio metro, determine a força de tração do fio que sustenta a haste, dado que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou dar o zoom aqui, para poder fazer o esquema melhor, para vocês poderem visualizar as forças. Vamos lá. Vamos enumerar os dados. Então, a massa da minha luminária vale 20 kg. Ok? A massa da haste é de 10 kg. Comprimento do meu fio, 1 metro. E a distância, eu vou chamar essa distância aqui, ó. Eu vou chamar essa distância aqui, ó, de D. Que é a distância da haste até o topo do poste. Então, essa distância aqui vale meio metro.
Beleza? Então eu já vou até colocar aqui. Meio metro. E ele fala que G, a seção da gravidade, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Um outro dado que foi fornecido é que o fio, este fio aqui, ó, este fio aqui vale 1 metro. Então tem a medida desse fio aqui. Vale 1 metro. Beleza? Ele quer saber a tração do fio. T. Antes de eu sair fazendo contas igual maluco, vamos verificar as forças que estão sendo aplicadas neste sistema aí. Tá? Eu vou desenhar as forças. Bem, ele está considerando a massa da haste. A haste é essa barra aqui, ó, achurada aqui. Tá? Se está considerando a massa da haste, então ele tem centro de massa onde é aplicado o peso da haste, né? Então, se a haste ela é retangular, então e ela é homogênea, a distribuição de material é a mesma durante todo o fio, ao longo da haste, desculpa, ao longo da barra, então o meu centro de massa está no meu centro geométrico, está aqui, ó. Então aqui está sendo aplicada a minha força peso. Então, vou chamar de peso da haste. Tá bom? Uma outra força que está sendo aplicada. Bem, se eu tenho uma luminária na ponta da haste, né, então eu vou ter também o peso da luminária, do lustre, né? Beleza? Qual que é uma outra força que está sendo aplicada nesse sistema aí? Eu tenho um fio, né? Se eu corto esse fio, o que vai acontecer com a barra? Porque a barra ela é articulada. O que significa isso? Ela tem como se fosse um parafuso na ponta da haste que faz com que ela gire em torno deste parafuso. Onde está essa mão aqui, ó, onde estaria parafusada, está articulada aqui. Tá? E onde ela está articulada? Ela está articulada neste ponto aqui. Ó. Eu vou desenhar em vermelho. Como se fosse um parafuso aqui, ó. Então, se eu solto esse fio, eu corto esse fio, a haste vai girar em torno desse ponto em vermelho, beleza? Só que o que está impedindo essa barra de girar em torno do ponto vermelho? É o fio, que tem uma tração para onde? Na direção do fio, né? Nessa direção aqui, ó. Essa direção aqui. Tudo bem? Então, aqui é a minha tração. Ok? Então já tenho... E tem mais uma força ainda, que é a minha força de reação. É a minha força de reação. Porque se a haste aplica uma força no poste, o poste aplica uma força na haste. Tudo bem? Então essa força de reação estaria aqui, ó. Eu vou chamar de força R. Tudo bem? Beleza. E agora, como é que a gente sai dessa? Tem que aplicar uma das duas condições de equilíbrio, né? Soma das forças igual a zero, soma dos momentos é igual a zero. Beleza? Só que vamos pensar um pouquinho. Se eu fizer soma das forças igual a zero, somatório de força igual a zero, o peso da haste eu conheço. Porque eu tenho a massa da haste, multiplico por 10, né, que é a seção da gravidade, eu tiro o peso da haste. Beleza. A força peso do lustre da luminária, eu também conheço, porque eu tenho a massa da luminária. Se eu tenho a massa da luminária, eu multiplico por 10, eu acho o peso da luminária. Beleza também. Só que eu não conheço a tração que eu quero encontrar e não conheço a força de reação. Então, se eu fizer soma dos momentos, com duas forças que eu não conheço, não vai dar certo, porque eu vou ter uma equação e duas incógnitas. Então, eu vou ter que fazer somatório, do momento igual a zero. E eu adoto como origem, né? Esse ponto aqui, ó, que vai ser minha origem, ó.
Tudo bem? Então, a minha origem vai ser aonde está o parafuso lá da articulação da luminária. Tudo bem? Aí é só fazer soma dos momentos igual a zero. Então eu vou adotar essa condição de equilíbrio. Tá? Então vai ser a minha força de reação vezes zero, porque está em cima da origem. Tudo bem? Mais. Agora as forças que estão sendo aplicadas aqui. O peso da luminária, ele está à direita do ponto de... Na verdade seria para cá, né? Aqui minha câmera está invertida. Está à direita do parafuso, do ponto zero. Se ele está à direita... e o meu peso da haste está para baixo, né? Ele está causando momento no sentido horário. Tudo bem? Sentido horário. Se é sentido horário, então o meu momento é negativo. Usando a lógica do exercício anterior, vamos lá. A força-peso está apontada para baixo, não está? Então, menos peso da haste vezes a distância entre a origem e o ponto de aplicação da força-peso. Bem, a força-peso da haste está à direita da origem, então ela vai estar com distância positiva em relação à origem. Só que quanto vale a distância do centro da barra em relação à origem? Aí você tem que saber quanto vale o comprimento da haste. O comprimento da haste está falando que vale... Eu não tenho. Então a distância, o comprimento da haste, que seria essa distância aqui, ó, vale quanto? Vale L. Né? Então a distância do poste em relação ao peso da haste é metade, né? Porque ele está no centro de... Ele está no centro de massa, né? Então a distância equivale a L sobre 2. Positivo, né? Porque está à direita da origem. Tudo bem? Mais. O peso do lustre está apontado para baixo, vezes a distância do lustre em relação à origem. Ele está na ponta da haste, né? Então está no comprimento L. Tudo bem? Vezes mais o momento causado pela tração. Pessoal, a tração ela está inclinada em relação à horizontal. Ela está formando um ângulo em relação à horizontal. Pergunta é, eu tenho esse ângulo da tração? Não, não tenho. Eu não tenho ângulo, só que eu tenho dois dados que vão me ajudar, que é a altura desse triângulo aqui, que foi dada, né, que vale meio metro, e a distância do poste em relação ao ponto de aplicação da tração vale 1. Né? A gente não pode esquecer que quando a tração ela está inclinada, ela pode ser decomposta em duas componentes. Ela pode ser decomposta numa componente vertical e numa componente horizontal. Tá? A componente horizontal ela causa momento na barra? Não. Então o momento dela é zero. Eu não vou nem colocar na conta. Quem que vai causar é essa componente aqui, que é a minha tração vertical. Só que quem que é a minha tração vertical? A minha tração vertical não é o cateto oposto, porque se aqui vale θ, se esse ângulo vale θ, então aqui vale θ também. Né? Ângulos alternos. Então, o meu seno de θ é igual ao cateto oposto, que é TY, sobre a hipotenusa, que vale T. Então, o meu TY é igual a T vezes seno de θ, que é a componente da tração que provoca o momento na haste. A horizontal não provoca giro. Tudo bem? Então, substituindo na equação aqui, então o momento causado pela tração só que o T seno de θ, né, o TY está apontado para cima, então é positivo.
vezes T seno de θ vezes L. Por que L? Porque o fio está pendurado na ponta da haste, que vale, o comprimento vale L. Bem? Então aqui vale 0. R vezes 0, 0. Peso da haste. O peso da haste. A haste tem massa de 10 kg. Vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes L dividido por 2. Menos com mais dá menos. O peso do lustre, né? O peso do lustre, vale, a luminária vale 20 quilos, né? Então, se a massa vale 20 quilos, então o meu peso é de 200 vezes L mais tração vezes seno de θ. Pessoal, seno de θ. O seno de θ, o θ, ele tem a força T, ela tem a mesma direção do fio, né? E o fio, ele sai do ponto de fixação e vai até a ponta da haste, formando um triângulo de catetos. De cateto oposto, meio e hipotenusa 1. Então, meu seno de θ vai ser igual a cateto oposto vale meio dividido por 1 vezes L igual a 0. Pessoal, eu tenho L aqui, eu tenho L aqui e eu tenho L aqui. Então vai ser L vezes... Coloco evidência, né? Menos 100 dividido por 2, menos 50. Menos 200, né? 200 vezes E dá 200L. Mais meio dividido por 1 dá meio mesmo. Então, meio de T igual a 0. Coloquei L em evidência. Tudo bem? Só que o L está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Né? Se eu dividir os dois lados por L, L dividido por 0 vai dar 0. E eu desapareço com esse L aqui. Ó. Então aqui vai dar menos 50 com menos 200 vai dar menos 250. Menos 250 mais meio de T igual a 0. 250 negativo passa para o outro lado positivo. Então T é igual a 250 dividido por meio. A minha tração é igual a 500 newtons. Tudo bem? Se eu divido o número por meio, na verdade eu estou multiplicando por 2. Tá? Aí é divisão de fração. Sexta série do ensino fundamental, galera. Dispensa. Vai, eu vou fazer o seguinte, vai. Por que nessa parte 200 dividido por meio, eu vou dar uma chegadinha para cá. 200 dividido por meio é a mesma coisa que 250, desculpa, dividido por meio é a mesma coisa que 250 dividido por 1 sobre 2. Né? Então aqui eu tenho o numerador e aqui eu tenho o denominador. Divisão de fração é a mesma coisa que a multiplicação do numerador, que é 250, vezes o inverso do denominador, que é 2 sobre 1. 250 vezes 2, 500. Dividido por 1 é 500 mesmo. Beleza? Nem deveria estar falando isso, tá, galera? Mas, vamos lá. Hoje estou de bom humor, então eu expliquei divisão de fração. Eu expliquei por que o número dividido por outro, o resultado foi maior do que o 250. Então, estou explicando aqui. Beleza? Então, pessoal, é um exercício de nível médio, assim. Nível que não é tão simples assim. Por quê? Porque aí você tem que saber trigonometria e geometria. Matemática, tá, gente? Beleza? Então, e você tinha que ter essa sacada de fazer esse L aqui, ó. Cadê? Fazer esse L aqui sumir. Porque até então eu tinha uma equação e duas incógnitas, né? Como eu tive que passar o L, tá multiplicando, passo para o lado dividindo, 0 dividido por L dá 0. Então eu desapareci. Eu cancelei, né? Eu sumi com esse L. Aí eu tornei uma equação
e uma incógnita. Beleza, gente? Próximo exercício. Exercício 16. Uma pessoa de 50 kg de massa, né, caminha sobre uma tábua homogênea de 10 kg e 2 metros de comprimento, e que está apoiado por suas extremidades. Cada apoio pode exercer, no máximo, uma força de 400 newtons. Determine a maior distância que a pessoa pode se aproximar da extremidade. Então, vamos desenhar aqui. Eu tenho a barra aqui. Vou fazer um negócio decente. Espera aí, eu vou dar uma pausa aqui e já retorno com o desenho. Só um minuto. Vamos lá, já desenhei a barra aqui usando as ferramentas aqui do PowerPoint. Ele fala que a barra está apoiada por suas extremidades. Então, cada extremidade tem um apoio. Tudo bem? Bem, ele tem uma pessoa de 50 kg que está caminhando sobre a tábua. Então, vamos pegar os dados aqui. A massa da pessoa é igual a 50 kg. A massa da tábua vale 10 kg. Comprimento da tábua, 2 metros. E a força de apoio, a força de reação, porque esses apoios exercem uma força na barra. Aqui vale R e aqui vale R. Né? Então, cada apoio exerce uma força de 400 newtons. Ele quer saber a menor distância que a pessoa pode se aproximar da extremidade. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa extremidade aqui, ó. Então, ele pode chegar a uma distância, essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de X. Tá? E aqui está a pessoa. Beleza? Bem, vamos ver as outras forças que estão sendo aplicadas aqui. No centro da barra, da tábua, desculpa, no centro aqui, ó, eu tenho o peso da barra, da tábua. A distância entre o centro da tábua e o ponto de aplicação da força, né, e a extremidade, né, é de 1 metro, né, porque a tábua é homogênea, tá, e o centro de gravidade dela é exatamente no centro geométrico. Então está 1 metro em relação a cada extremidade. Está na metade, né? Bem, a minha distância aqui se a distância em relação à extremidade da direita vale x, em relação à esquerda vai valer quanto? L, que é o total, menos x. Beleza? Aí eu vou utilizar uma das duas condições de equilíbrio. Somatório de forças igual a zero, somatório de momento igual a zero. Ah, e tem um detalhe que estava esquecendo também, né? O peso da pessoa, né? A pessoa tem 50 quilos. Então tem também o peso do carinha aqui. Peso da pessoa. Tudo bem? Como ele quer saber a distância, a soma dos momentos igual a zero, a soma das forças igual a zero não vai ser muito útil. Tá? Não vai ser muito útil. Por quê? Porque você vai obter que todas as forças que estão para cima são as mesmas que igual às forças que estão para baixo. Você conhece todas as forças. Então, as forças que estão para cima vai dar 400 mais 400 e as forças que estão para baixo vai acabar caindo uma equação zero igual a zero. Então, não vai ter muita serventia. Então, você vai ter que usar soma dos momentos igual a zero. Beleza? Então, fazendo soma dos momentos igual a zero.
Gente, eu tenho uma barra, uma tábua, no caso, sobre dois apoios. Um dos dois apoios vai ter que ser a minha origem. Então eu vou chamar a extremidade da esquerda de 0 aqui. Por quê? Para facilitar na hora de fazer as contas depois da soma dos momentos. Beleza? Poderia ser a extremidade da direita? Poderia também. Não tem problema. Só que aí os sinais mudam. Então vocês têm que tomar um pouco de cuidado aí. Tá? Porque se por um apoio causa um giro no sentido horário, no outro vai ser no sentido contrário, no anti-horário. Tá? Então toma cuidado aí. Somatório dos momentos igual a 0. Então quais são as forças que que existem aí no sistema? Eu tenho a reação, eu vou chamar de reação 1 da esquerda e da direita reação 2. Elas são iguais, tá? Então vai ser reação 1 vezes 0, né, que está em cima da origem. Tudo bem? A força peso, o peso da tábua, ela gera momento, só que ela gera momento no sentido horário, né? Sentido horário, então o giro... Eu vou fazer direto aqui, tá? Não vou ficar mais fazendo esses sinais, não. Igual eu fiz nos outros dois exercícios. Porque eu sei que o peso da... Se eu for pegar apenas o peso da tábua com o ponto fixo na extremidade da esquerda, ele vai proporcionar um giro no sentido horário. Então, o meu momento vai ser negativo. Então, vai ser menos peso da tábua vezes... Qual que é a distância da origem em relação ao centro? Vai ser igual a 1 metro. Beleza? Eu tenho o peso da pessoa sendo aplicada também. O peso da pessoa, ele está proporcionando um giro no sentido horário também. Então vai ser menos peso da pessoa vezes a distância. Aí toma cuidado, galera. Vamos tomar cuidado aqui, porque a pessoa ela está numa coordenada x antes do final da extremidade da direita. Então vai ser L menos x, é o comprimento total da barra, tirando x. Tá? Então a distância aqui vai valer L menos x. E não esquecer que tem a reação 2, que está para cima. Então, se a reação 2 está para cima, ele vai provocar um momento no sentido anti-horário, que é positivo. R2 vezes o comprimento, que está na outra extremidade, né? A distância é o próprio comprimento, igual a 0. Então, R1 vezes 0, 0. Peso da tábua vezes 1 é o peso da tábua. Só que quanto vale o peso da tábua? Ela tem massa, a tábua tem massa de 10 kg, vezes a seção da gravidade, que vale 10. 10 vezes 10, 100. Tá? Menos peso da pessoa. A pessoa tem 50 quilos. Então, o peso da pessoa é 50 vezes 10, 500. Vezes a distância L que eu conheço, que vale 2, menos x. Mais a reação em 2. A reação em 2 está dado no enunciado, vale 400 newtons, né? Vezes o comprimento da tábua, que vale 2, é igual a 0. Agora é só sair fazendo conta aqui. Menos 100. Aí eu faço a distributiva aqui, né? 500 vezes 2, menos 500 vezes 2 é menos 1000. Menos 500 vezes menos x, mais 500x. Nossa. Mais 800, 400 vezes 2, né? 800 é igual a 0. Aí só fazer a conta aqui. Menos 1000 com... Menos 1000 com menos 100 dá menos 1100. Menos 1100 mais 800, menos 300. Passo para o outro lado, mais 300. Então, x é igual, 500x é igual a 300. X é igual a 300 dividido por 500. Simplifica aqui, né? Por 100, ó. Simplifica aqui, ó. 3 quintos.
3/5 equivale a 0,6 metros. Então a pessoa, ela pode caminhar, ela pode ficar a 0,6 metros dessa extremidade aqui, ó. Então ela pode ficar a 0,6 metros da extremidade da direita. Beleza? Último exercício. Último exercício, gente. 17. Uma barra de madeira homogênea de 50 kg é encostada em uma parede perfeitamente lisa conforme a figura. Determine o menor coeficiente de atrito entre o solo e a madeira para que a barra não escorregue. Considere B igual a 2A. Então é o seguinte, gente. Vamos pensar um pouco. Eu vou dar até um zoom aqui para poder visualizar melhor o desenho. Então, quais são os dados, gente? Ele tem a massa da barra é de 50 kg. Então, se a massa é de 50, então meu peso vai ser de 50 vezes 10, que é igual a 500 N. Já vamos fazer aqui a força peso da barra. Tudo bem? Qual é outro dado que eu tenho aqui? Eu tenho que B é igual, aqui vale 2A. E ele quer saber quem que é o coeficiente de atrito. Pessoal, o coeficiente de atrito é lá do primeiro ano, gente. É o famoso Mi. Né? É o Mi estático, né? Que a barra não pode se mover. Né? Porque você tem o Mi estático e o Mi dinâmico. Beleza? Agora vamos pensar. Quais são as forças que estão sendo aplicadas nesse sistema? Eu tenho a força peso da barra, que está exatamente aqui na metade. Tá? Força peso, gente, é sempre vertical para baixo, tá? Não é porque a barra está inclinada, não vai me colocar o peso inclinado, hein? Ele vai ser peso, é uma força que atrai todos os corpos para o centro da Terra e ele é vertical e para baixo sempre, ok? Quais são as outras forças que existem aqui? Ele está apoiado em duas superfícies. Se está apoiado em duas superfícies, então eu tenho aqui, eu tenho uma força normal aqui. Eu tenho uma força normal aqui. E eu tenho uma força normal aqui. Tudo bem? Aqui eu vou chamar de normal 1. E aqui eu vou chamar de normal 2. Por quê? Porque são superfícies diferentes. A superfície vertical aqui, onde está a normal 1, ela é lisa. E a 2, ela tem... ela é rugosa. Ela não é perfeitamente lisa. Ok? Se a barra escorregar, o que vai acontecer? Se ela escorregar, a ponta aqui ela vai para baixo, né? E a outra ponta ela vai para a esquerda. Se ela vai para a esquerda, existe uma força de atrito que segura, né? Então ela está para a direita, que é a minha força de atrito. Tudo bem? Beleza. Aí, gente, eu trato como se fosse um sistema com dois apoios. Eu chamo um dos apoios como se fosse a origem. Eu vou chamar, nesse caso eu vou chamar de origem, é onde está a minha força normal 1. Eu vou tratar esse cara aqui, ó, como origem. Aqui vai ser 0. Tudo bem? Posso fazer isso? Posso. Então, eu não tenho... Quais são as forças que eu conheço? Eu conheço a minha força peso. Eu quero descobrir quem que é meu coeficiente de atrito. Então, eu não conheço a força de atrito. Não conheço a força normal 2. Apesar que a força normal 2 eu conheço sim. Tá? Porque quem lembra lá do primeiro ano que força de atrito é igual a μ vezes a força normal, que é igual a μ vezes massa vezes a aceleração da gravidade. Tudo bem?
Aí, qual a relação de equilíbrio nós vamos usar? Nós vamos usar soma dos momentos, somatório dos momentos igual a zero. Beleza? E eu estou adotando o meu N1, o ponto de aplicação da N1 como minha origem. Então, esse N1 não tem momento, né? Então, N1 vezes zero, beleza? O N2. O N2, ele aplica um momento no sentido horário. Então, ele é negativo. Beleza? Então, menos N2 vezes a distância em relação ao ponto de rotação. A distância em relação ao ponto de rotação, gente, ele vale A. Eu não preciso arrastar o N2 até o zero. É só arrastar na mesma linha aqui. Ele está na mesma linha aqui, ó, nessa mesma distância. Né? Então, vale quanto? Vale A. N2 vezes A. Também. Momento da força-peso. A força-peso, gente, ela está exatamente na metade da barra. Então, se está na metade da barra, a distância em relação a esse ponto aqui, ó, ele vale A sobre 2. E a rotação, ele está causando no sentido anti-horário. Tá? Então, o momento é positivo. Então, mais peso da barra vezes A sobre 2. Beleza? E tem o momento da força de atrito. A força de atrito em relação a este eixo aqui, ó, em relação à origem, ó, qual que é a distância? 2A. Tudo bem? Só que a força de atrito ela causa uma rotação no sentido anti-horário. Então é positivo. Mais força de atrito, certo? Vezes 2A igual a zero. Então N1 vezes zero, zero. N de 2 vezes A, pessoal, a força normal de 2 é exatamente igual, em módulo, é igual à força-peso da barra. Então vai ser menos, eu vou colocar direto aqui, peso da barra vai ser massa da barra vezes G, vezes A, mais peso da barra de novo, né? Massa da barra vezes G, vezes A sobre 2, mais, pessoal, força de atrito é igual a μ vezes mg. Então eu já posso colocar direto aqui. μ vezes mg mais 2A é igual a zero. Beleza? Então, aqui vai ser igual massa de B vezes G vai ser igual a... Eu posso até fazer o seguinte. Aqui eu tenho massa de BG, aqui eu tenho massa de B vezes G, e aqui eu também tenho massa de B vezes G. Eu posso colocar evidência, né? Então, massa de B vezes G, que multiplica A mais A sobre 2, mais 2 vezes A. É igual a zero. Opa, só tem um erro aqui, né, gente? Espera aí. Volta. Tem um pequeno erro aqui que eu esqueci de considerar. Consertar aqui. Porque aqui é vezes, né? Coloquei mais, desculpa. Agora sim. Menos MB vezes G. Vezes A. Vezes A sobre 2. Mais Mi
vezes 2A, agora sim, é igual a zero. Beleza? Menos, olha só o que vai acontecer aqui, gente. Se eu passar, esse cara está multiplicando. Se eu passar para o outro lado dividindo aqui por zero, zero dividido por menos mb sobre g, vai dar zero. Então esse cara vai sumir, vai desaparecer. Então vai ficar apenas A mais. Vamos melhorar isso daqui, gente, para não dar erro de sinal, tá? Só para... Esse procedimento aqui que eu ia fazer do MG passando para o outro lado tá certo, tá, gente? Só que tá havendo erro de sinal aqui. Então deixa eu só corrigir. A sobre 2. Aqui é menos... desculpa. É MB vezes G, que multiplica menos A, né? Que o A ele é negativo. Agora melhorou. Tá? Então, aí eu divido os dois lados por M de B vezes G. Ou se vocês quiserem também, se passar massa de B vezes G para o outro lado, né? Tá multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Vai dar zero, esse cara desaparece. Aí vai dar menos A mais A sobre 2 mais Mi vezes 2A é igual a zero. Menos A mais A sobre 2 vai dar menos A sobre 2. Mais Mi vezes 2A igual a zero. Eu quero saber quem é Mi, então eu vou isolar Mi, né? Mi vezes 2A é igual a A sobre 2. Ok? Ó, simplifico esse cara com esse. Então, o Mi, ele vai ser igual a... O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ser igual a 1/4, que é igual a 0,25. Tudo bem, gente? Esse exercício é de, assim, os exercícios que eu vi na apostila é um nível um pouco mais complicado. Por quê? Porque você tem que relembrar conceitos do ano passado de força de atrito, né? Força de atrito igual a μ vezes mg, né? Que em superfícies não inclinadas, em superfícies planas, a força peso se equivale à força normal em módulo, né? Então são conceitos que você tem que lembrar lá da dinâmica do ano passado. Ok, pessoal? Desculpa se o vídeo ficou longo. Vídeo de exercícios eu não gosto de dividir, tá? Ainda mais que eram 4 exercícios apenas. Mais 4 exercícios que, assim, dos 4, 3 vocês tinham que prestar um pouquinho de atenção para poder resolver. Tudo bem, meninos? Cuide-se, um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!